chegando a esse Mundial, e muita gente tem falado isso, os times brasileiros eles conseguiram equilibrar os jogos contra os times europeus, porque os times europeus estão esfacelados fisicamente, os brasileiros estão bem. Gente, veja só, o calendário do futebol brasileiro ele já é terrível naturalmente, e o deste ano é o pior da história, Obrigado, é o que mais abusa da parte Obrigado. física. Então, assim, para complementar e jogar de volta, para você ter uma ideia, eu ouvi gente falando assim, se o Porto não tivesse morto, o Palmeiras não faria o que fez. Se o Borussia não tivesse morto, o Fluminense não faria o que fez. Vamos lá, eu fui dar uma olhada nos números, tá? Fala, rapaziada, vamos fazer um react aqui do mano aqui. Vamos reagir a esse mano reagindo a outro vídeo, porque eu achei mais interessante a reação dele, que ele pega ali rápido, sobre aí os europeus não, alguns europeus, especificamente o presidente da La Liga, que quer extinguir o campeonato, esse novo Mundial de Clubes. E por que ele quer fazer isso, né? Ele não quer fazer isso porque ele quer o bem do futebol, não. Ele só tá com medo mesmo de perder cada vez mais espaço e perder poder, né? Vamos lá. Desse Mundial de Clubes, hein? Já tem gente querendo cancelar esse torneio para que ele pare de existir. Vamos dar uma olhada aqui no como a mídia europeia está reagindo ao Super Mundial aí, a repercussão dos times brasileiros e tal. O Beckler trouxe aqui uma notícia, inclusive, de que o presidente da La Liga quer acabar com o Mundial, né? Vamos ver. Pode falar. Diga lá. Não, só uma coisa rápida sobre isso que o Tebas falou, de que não quer, de que o Mundial e tal. Ele tem razão sobre o calendário. O calendário deveria ser melhor para que quem chegar na final do Mundial esse ano, para começar a próxima temporada, são 15 dias entre férias e pré-temporada, basicamente, para começar a jogar, e depois é uma temporada de Copa do Mundo, que os caras também não vão ter descanso. Nesse ponto ele tem razão, mas isso é algo para melhorar, e não para extinguir o campeonato. Agora, É exatamente, né, mano? Porque sempre vai ficar aquela guerra de braço. No final do ano a gente tem razão porque a gente tá morto, e no meio do ano às vezes eles têm razão porque eles estão cansadinhos. por que ele fala isso? Por que ele quer acabar Mas não é por causa disso, rapaziada. Isso é desculpa, entendeu? Não é por causa Ele disso, não gosta afinal. tanto desse campeonato? É porque cada vez que um campeonato é criado e que ganha relevância, o campeonato dele perde relevância. Claro. Então, imagina que no próximo Mundial estão Barcelona e Real Madrid, que esse Mundial vira um grande sucesso, que vira a menina dos olhos de todo mundo, que tem mais dinheiro ainda, que tem um status esportivo que a gente ainda não sabe se esse Mundial vai trazer ou não para os europeus, acho que isso, um brasileiro. Cara, pros europeus eu não sei, mas pro resto do mundo, principalmente pros sul-americanos, o Mundial ainda tá na terceira rodada da fase de grupos e o status já mudou. Os europeus já olham pra cá com outros olhos. Então, tipo, isso aí é indiscutível, o status e a relevância e a mídia e principalmente investimento que o futebol sul-americano vai ganhar depois desse Mundial. Nem precisa mais um time daqui ser campeão, só do que já foi mostrado nessas primeiras rodadas aí, já dá pra ter uma noção do quão as coisas vão mudar por aqui. Um africano ganhando. Fora o dinheiro, né, mano, que tipo o Flamengo, o Palmeiras, o Fluminense, fora o dinheiro que esses 4 times vão ganhar, é muita grana mesmo. Vão ficar felicíssimos para toda a sua história. E que Barcelona e Real Madrid queiram jogar as últimas 3 rodadas da La Liga em 2029 com os times reservas para se preparar para o Mundial. Isso é péssimo para o campeonato do Tebas. Então o Tebas ele não quer o bem do futebol. Ele quer bem o bem do Da torneio liga que dele, né? Que ele se julga dono, né? Então, inclusive na escala da cadeia alimentar, é FIFA, UEFA, né? UEFA, Conmebol, CONCACAF e tal, confederações, federações, Real Federação Espanhola de Futebol, e depois a Liga, que cuida da primeira e da segunda divisão apenas do futebol espanhol. Então ela não tem a menor capacidade de apitar se um torneio vai acabar ou não, mas como o Tebas se acha dono de muitas coisas, ele também se acha dono do É, como os europeus, né? A maioria dos europeus, eles se acham os foda, os pica. Só que, tipo assim, mano, quem é o futebol europeu sem o talento e o dinheiro dos outros países? Não é nada, tá ligado? Não é que eu digo nada, mas tipo, os caras se acham pra caralho, só que eles não são dono do talento, eles não são dono dos talentos. A maioria dos jogadores que jogam na Espanha não são espanhóis, tá ligado? O dinheiro que tem, não só na Espanha, mas também na Inglaterra. E o dinheiro que são de fundos americanos e fundos árabes, né, cara? Então, tipo, os caras se acham pra caramba, só que não é deles, tudo deles, entendeu? Não é tudo deles, essa porra aí. calendário mundial. Eu acho que chegou. O Tebas, ele é meio arrogante, né? Esse presidente aí da La Liga, né? E é claro, o Beckler explicou de uma forma aqui muito boa. Pô, é ruim pro campeonato dele, né? Ele quer que o campeonato dele dê mais visibilidade, dê mais acesso.
E imagina, cara, já imaginou 2029 o Barcelona poupando o time pra jogar o Mundial? Aí vai ser insano, hein? Vamos ver o que o Mauro César trouxe aqui também sobre a reação dos europeus com esse Super Mundial. É o título da NBA, campeão mundial. Eles chamam de campeão mundial, colocam lá campeão mundial. É a mesma coisa. Agora vai lá e ganha dos caras. Aliás, né, Mauro? Agora, que é fato, que eles dão menos importância, é fato. Também não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Isso é fato. O Mauro, tem arrogância? Tem. Sobre essa parada deles darem menos importância, mano. Mano, eu tô, tipo, cagando, entendeu? Teve um antes aí que veio falar pra mim, mano, vocês estão comemorando isso aí como se vocês tivessem ganhado a Copa do Mundo. Os europeus nem ligam pra isso. Como se eu precisasse da aprovação dos europeus. Não, eu agora, pra me comemorar muito um título ou uma vitória do meu time, eu tenho que ter a aprovação dos europeus. Mano, foda-se os europeus, mano. Se eles estão ligando, se eles não estão ligando, se eles estão jogando sério, eu não tô nem aí, mano. A história, rapaziada, a história não vai lembrar de que os europeus estavam cansados, de que os europeus não levaram a sério. A história vai lembrar do primeiro campeão mundial. A história vai lembrar dos brasileiros colocando os europeus na roda no primeiro campeão mundial. A história não vai lembrar de quem chora, mano. A história não lembra de quem chora, rapaziada. A história não lembra dos perdedores. A história lembra dos vencedores. Você não precisa de aprovação. Eu preciso que os europeus levem uma competição a sério para eu poder me sentir feliz, para eu poder comemorar a vitória do meu time. Mano, foda-se, tá ligado? Principalmente depois do que esses caras falam da gente. Você não viu aquela entrevista do Mbappé lá, todo arrogante, fala que aqui não tem futebol de alto nível, que é uma várzea do caramba, entendeu? Mano, vai se foder, mano. O colega do Guardi me mandou as perguntas para uma matéria que vai ser acho que amanhã, e eu até respondi uma das perguntas, respondi assim. É evidente que existe uma empáfia inglesa. E o detalhe, não são os europeus, atenção, são os times europeus, repletos de africanos, asiáticos, sul-americanos, só não tem marciano. Então não são os europeus. São os times da Europa com muito dinheiro que contratam os melhores jogadores do mundo em todos os continentes. Não é que o europeu joga mais que o sul-americano. Uma pilha, um monte de texto, colunista falando sobre isso, vai na rede social português e brasileiro. Esse aqui é o maior baba-ovo de europeu, mas tá certo, né, mano? Ele é funcionário deles, por quê? Porque ele trabalha pra TNT, e a TNT cobre o quê? A Champions League. Eles opinam um monte de coisa aí, mas eles não têm direito pra cobrir mais nenhuma competição. Eles só têm direito de cobrir a Champions League. E quando não tá rolando Champions League, eles ficam surfando na onda dos outros, no hype dos outros. Principalmente o Jorge Igor, né? Esses caras da TNT são os maiores puxa-saco de europeu que tem, tá ligado? Tretando, não, porque vocês ficam ligando pra isso, não sei o quê. Amigo, pegaram uma puta pilha. E isso, não se engane, que dirigente também olha pra rede social. E não é só dirigente brasileiro, não. Então isso pode fazer essa repercussão mundial. A capa do L'Equipe, depois da derrota do PSG, caíram de um pedestal. Não é a capa assim, PSG perde a invencibilidade recente, PSG sofre uma derrota inesperada, surpreendente. Exato, mano. Os caras podem não estar eles poderiam não estar dando mídia. Por isso que eu falo, rapaziada, que é muito importante os brasileiros, meter a porrada nesses caras, porque eles não levaram a sério antes de começar, beleza. Só que agora, depois da gente meter o tapa neles, eles calma, entendeu? Entendeu como é importante a gente ganhar e comemorar? Porque só assim esses caras vão respeitar a gente, entendeu? Se a gente continuar sendo saco de pancada, nunca que a gente vai ter o respeito, tá ligado? Foram além, trataram como tombo, entendeu? Então, não dá, a imprensa espanhola, eu disse aqui essa semana, eu tava ouvindo o jogo do Real Madrid na Cadena C, Rádio de Madrid. Os caras lá, não fui eu que disse não, o imbecil, foi o narrador da Cadena C, foi o comentarista da Cadena C, quem é um imbecil sabe. Pra nós aqui, o Real Madrid está encarando como pré-temporada, é o primeiro jogo do Xabi Alonso, ele tá conhecendo o time. Eles foram com esse espírito, a imprensa espanhola pro primeiro jogo. Eu acho que ao final desse Mundial eles vão concluir. Mas o próprio Xabi Alonso falou que eles vão todo jogo jogar porque eles são o maior time do mundo, que tudo eles levam a sério. E aí eu te pergunto, você vai acreditar no cara que tá à frente do clube ou no jornalesco igual você, Jorge Igor? O jornalista igual você, que não sabe chutar uma bola e que todo jogo você opina. Você vai levar a sério quem?
concluir que não dá pra jogar o Mundial com esse espírito. Nós estamos chegando a esse Mundial, e muita gente tem falado isso. Os times brasileiros eles conseguiram equilibrar os jogos contra os times europeus, porque os times europeus estão esfacelados fisicamente. Os brasileiros estão bem. Gente, veja só, o calendário do futebol brasileiro ele já é terrível naturalmente, e o deste ano é o pior da história. Obrigado, é o que mais abusa da parte Obrigado. física. Então, assim... para complementar e jogar de volta, para você ter uma ideia, eu ouvi gente falando assim: se o Porto não tivesse morto, o Palmeiras não faria o que fez. Se o Borussia não tivesse morto, o Fluminense não faria o que fez. Vamos lá, eu fui dar uma olhada nos números, tá? Para você ter uma ideia, o Fluminense, antes de estrear no Mundial, jogou 36 jogos desde janeiro. O Borussia jogou 27. Tá? 9 jogos a menos. Perfeito. Isso só já bastaria para quebrar o argumento. Mas tem um outro ponto. Houve uma intertemporada no futebol alemão de quase 20 dias da virada do ano. Então, assim, não é que eles estão jogando a temporada europeia inteira sem parar com desgaste e tal. Não, não tem esse acúmulo. Teve 20 dias de pausa na intertemporada praticamente e ainda teve a pausa para o Mundial, porque, inclusive, a temporada acabou mais cedo. E aí, quando você olha para Palmeiras e Porto, o Palmeiras jogou 35 jogos antes de estrear no Mundial. O Porto, neste ano, jogou 23. 12 jogos a menos. Em março, abril e maio, 3 meses, o Porto fez 11 jogos. Vou repetir, em 3 meses o Porto fez 11 jogos. O Palmeiras, no mês que antecedeu a abertura do Mundial, no mês de maio, só no mês de maio, fez 9. Então, assim, não dá pra gente colocar na conta da parte física esse equilíbrio. Não dá. E se nós tivéssemos um calendário melhor, trazendo esse argumento para concluir, eu acho que nós não falaríamos que talvez esteja entre a quinta e a sexta liga. Creio que nós teríamos a convicção, porque melhoraria ainda mais o rendimento desses atletas com um calendário que não maltrata tanto, que os recupera e que dá mais tempo de treinar. Por quê? Porque estamos mais evoluídos taticamente há algum tempo, desde que abrimos as portas para outras escolas acrescentarem a nossa. Esse papo de que os europeus... É mesmo, né? Isso é uma coisa importante pra gente falar, né? O futebol brasileiro melhorou nesses últimos tempos. Muito. Desde 2019 pra cá, o futebol brasileiro deu uma evoluída grande, né? Deu uma evoluída grande. Desde o Jorge Jesus ali, parece que o nível subiu aqui do futebol brasileiro. Tanto é que o próprio futebol brasileiro começou a dominar completamente a América do Sul, né? Nas Libertadores e tudo mais. Enfim. Os não estão nem aí, não estão nem ligando, não é bem assim. Talvez eles não deem a mesma importância que nós damos, mas isso aí é problema deles. Né? Isso é problema deles. O que está acontecendo nos Estados Unidos é uma Copa do Mundo de clubes chancelada, oficializada, não pelo Zé da Esquina, pela FIFA. Então, se os europeus resolveram não dar importância, ou considerar menos importante, ou considerar que não vale a pena se esforçar, numa Copa do Mundo de clubes da FIFA, desculpa, o problema é deles. Né? Os clubes do México estão dando importância, os clubes da Argentina estão dando importância, os clubes brasileiros estão dando, os japoneses, e por aí vai, cada um dá importância que achar que tem que dar. Né? Porque assim, pela não, eu não acho que não estão dando, eu tô só dizendo se é essa a hipótese. As declarações dos jogadores... Não, eu acho que é choro. Isso é choro, entendeu? Não tem esse mimimi aí, rapaziada. É só você assistir o jogo, quão pegado é. Só você ver... Mano, o Simeone ontem enlouqueceu quando o time dele, mesmo ganhando do Botafogo, foi eliminado, tá ligado? De treinadores não é nesse sentido, não. Não combinam com isso. Quem tá competindo, quem tá ali, muito pelo contrário. A gente viu Bernardo Silva, né, falando sobre os clubes brasileiros, Xabi Alonso falando sobre os clubes brasileiros, não só sobre o campeonato, mas comentando da qualidade, do nível e tal. É claro que pra eles não tem o peso de uma Champions, que é uma batalha mais longa, você leva a temporada inteira, é um campeonato novo, então você não tem... É normal, mano, igual a gente que torce pro Flamengo, a gente não tem o mesmo peso carioca como se fosse uma Libertadores. Não tem o mesmo peso a Copa do Brasil como se fosse uma Libertadores. Por exemplo, se você tiver que escolher entre a Copa do Brasil e a Libertadores, eu prefiro a Libertadores, tá ligado? Eu vou vibrar muito mais com a Libertadores. Inclusive, esse ano, eu não tô, com expectativa nenhuma do Flamengo ser campeão da Copa do Brasil, porque a gente vai jogar com o time todo misto, todo mexido e tal, e, meio que eu assisto ali a Copa do Brasil mais por hobby mesmo, porque eu sei que, a importância tá mais na Libertadores, assim que os europeus olham, né, mano? Mas, isso tende a mudar, tá ligado? Por isso que é importante a gente bater neles. Agora, vamos supor que se nessa primeira Copa do Mundo de Clubes, os europeus batessem todo na gente, aí que não ia mais ser valorizado essa Copa. Por isso que eu acho que ela vai ser muito mais valorizada, porque é o seguinte, os caras vieram de salto alto, achando que o resto do mundo é uma várzea total e que só se joga futebol de alto nível na Europa. Sendo que isso não é verdade, entendeu, mano? Não tô fazendo comparação aqui, dizer que a gente é melhor. Mas a competitividade é de pau a pau, mano. Tem uns 4, 5 times ali da Europa que são muito difíceis de ganhar, mas o restante, mano, é pau a pau, filho. Você não tá habituado a isso. Agora, é um campeonato, eu tava até pensando nisso ontem. Na hora que começar a apertar, na hora que começar a ter uma derrota aqui, um empate ali, vai ter que começar a jogar bola, vai começar a valorizar. Opa, peraí. Até porque, do jeito que é globalizado hoje o futebol, primeiro, todos esses clubes europeus têm sul-americanos. Então, assim, não é algo desconhecido. Na hora que começar a apertar aqui e ali, se não tava levando a sério, vai começar a levar. Cara, bizarro, né, pessoal? Realmente parece que os europeus aí
estão tratando com arrogância e o plano de alguns, ali, de algumas federações, é justamente acabar com esse Mundial, né? Acabar mesmo com esse Mundial, mas tá muito divertido, essa aqui é a verdade. Concordo, E, enfim, espero que vocês tenham curtido também. Comenta aqui embaixo aí a opinião de vocês sobre Mano, vai assistir o canal do Maninho lá, que é o... Tá aqui o canal dele. Então é isso, rapaziada. Peguei o vídeo aí, eu vou deixar o link do vídeo original aí, se você quiser assistir lá na íntegra. Inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.